Fala por mim, tchau. Levantamos para vencer. Vamos lá para mais um Clube 5am. O propósito de gerar transformação, pessoas transformadas, transformando ao seu redor. Vamos para cima. Segundou e hoje é a melhor segunda dessa semana. E nós vamos falar um pouco hoje sobre o aprendizado de uma ultramaratona para a vida do empreendedor. Vamos falar um pouquinho. Daí, Regis, como é que tá, cara? Insônia, disposição de vencer na vida, o que que é? Conta aí pra nós. Segunda 5, hein, meu? Tudo certo. Vamos lá. O que que a gente aprende correndo uma ultramaratona? Além de se quebrar todas as pernas, se queimar no sol, sofrer pra caramba, alguma coisa tem que aprender, cara. Nunca mais se meter nisso, né? Pelo menos. Bom dia aí a essas instalações. Como é que tá? Tudo certo, meu irmão? Vamos lá. Sábado passado corremos uma ultra de 48 km. Eu e o Diego do Amaral, meu parceiro aí de ultra. E foi uma experiência única. Uma preparação para a ultra do mês que vem de 84, que dá para se arrepender, mas também ao mesmo tempo uma grande experiência de aprendizado, de entendimento, de gastar as mágoas durante o caminho, né? Bom dia, Júnior, seja bem-vindo, cara. Durante 48 quilômetros, cara, debaixo do sol, muita coisa passa na tua cabeça, muita coisa. Foram 4 horas e 15 com tempo para meditar muita coisa. E a gente foi elaborando uns planos aí, né? Entendendo o que a gente estava aprendendo naquela situação. Então vamos lá, vou tentar ser breve aqui com vocês. Primeira coisa, tenha um mentor. Eu já falei sobre isso aqui. E a importância do empreendedor ter um mentor. Ter alguém que tem uma visão de fora, que vai poder dar auxílio, fazer ajustes, ajudar em algumas orientações, tá? Eu sou formado em educação física, pós-graduado em treinamento funcional e tal. Entendo de treinamento, mas eu pago um professor hoje para me dar treinamentos. Por que isso, cara? Porque eu quero alguém que esteja focado em performance, tenha, claro, algumas ferramentas, né, aplicativo e tal, e me oriente de uma forma com que eu esteja concentrado só em treinar, não ficar pensando e elaborando estratégias. Esse é um primeiro passo, super importante. Tá? Segundo passo, planeje, né? Empreendedorismo também, tu tem que construir planejamento, curto prazo, médio prazo, longo prazo, contratação, demissão, plano dos negócios, né? Fluxo de caixa, tem que ter um planejamento, tem que ter análise ali. E quando nós paramos para fazer o plano da TTT, a gente pensou, vamos correr em tal velocidade, apesar de conseguir correr mais rápido, nós determinamos correr no máximo em tal velocidade. E vamos ajustando durante a corrida, vendo se vamos fazendo pequenos ajustes de velocidade para poder chegar até o final bem. A ideia era chegar no final bem. Foi o que aconteceu. Bem cansado, né? Não é que chegamos assim, sobrando, né? Mas não chegamos mal, chegamos bem, porque teve um planejamento e seguimos o plano. O Diego largou comigo, correu 5 km comigo, e ele tinha um plano de fazer mais rápido. Tem potencial para isso e tal. E dele ia fazer blocos de 5 km naquele ritmo, 5 km mais rápido, 5 km no nosso ritmo, 5 km mais rápido. E aí embora, né? Aí deu 5 km e disse, cara, tô indo, beleza, vai, beleza. E eu enxergava ele, como é uma reta, assim, eu enxergava ele mais na frente, assim, e vi que ele não estava desenvolvendo, né, cara, uma performance melhor. Daí, quando deu o quilômetro 13, tava aí lá, parado, tomando uma água e tal, abastecendo, me esperando, e veio comigo. Por quê?
cara, ele deu uma sentida. Ele quis acelerar, mas não conseguiu. Calor, normal, né? Praia, calor, não tava. Eu não achei tão quente, tá? Mas tava quente, normal. Areia, isso dificulta muito a performance do atleta, quem está acostumado a correr, né? No asfalto, por exemplo. A areia dificulta muito. A umidade, a água, porque tem que fazer as transições, porque tem os córregos no meio da praia, né? Que vem da cidade. Cara, muita água, assim, tem que fazer as transições, poças d'água, que as ondas vêm e sobe, a maré sobe à noite e daí começa a baixar, ainda fica poças d'água. Ou tinha água ou tinha barro, né? Isso pesava, tinha lugares mais fofos. Então isso ali dificulta muito a performance, cara. E daí ele tava vindo comigo, ele sentiu isso. E daqui a pouco ligaram pra ele e ele foi atender. Eu disse, cara, ele, não, vai lá. E eu segui. E eu nunca mais vi ele. Ele não me alcançou mais, daqui a pouco ele me alcança. Não me alcançou mais. E fomos embora. Então, tenha um mentor, faça planos e siga o plano, cara. E de preferência, faça planos conservador. Tô falando do empreendedorismo, tá? Planos conservador. O que é um plano conservador? É tu analisar o pior cenário. Quando a gente estressa o pior cenário, cara, se eu não vender, se eu tiver dificuldade disso e daquilo, as coisas não fluírem, qual que é o meu pior cenário, tá? E analisar, claro, o melhor cenário, né? Tudo dando certo, tudo fluindo. E vai pelo meio, vai de forma conservadora, com capacidade de passar pelo pior cenário. Mas, claro, buscando alcançar o melhor cenário. Então foi isso que eu fiz. Da parte de ritmo, eu segui a minha média conservadora. Podia ir mais rápido? Podia. Mas eu estava sabendo que provavelmente eu ia ter que ir mais devagar em alguns momentos. E foi isso que aconteceu, né? Eu corri metade da prova, mais ou menos a 5 de pace, que é para mim conservador, só que na areia não é tão conservador. Foi um pouquinho arrojado, eu deveria ter corrido um pouquinho mais devagar. Agora na próxima TTT, provavelmente, para mim correr a 5 é bem fácil. Então provavelmente eu vou correr só 10 km a 5 e depois eu vou subindo. Porque eu não posso gastar energia no começo. Eu fiquei com guardar energia. É longo prazo. Nos negócios é a mesma coisa. Caixa. Tu tem que guardar caixa. Tem que fazer caixa. Nós nunca conseguimos fazer um grande caixa robusto na M2 devido a nós começarmos de forma muito, sem planejamento, sem mentor, de forma muito arrojada, muito intenso assim. E hoje a gente está trabalhando para construir caixa. Até para olhando para os cenários futuros que tem muitas incertezas. As nossas 2 filiais que iniciaram estão trabalhando já com caixa, para ter caixa, tá? Esse é o foco número 1 dessas 2 filiais. Ter caixa. Até porque as despesas deles vão ser bem reduzidas comparada à matriz aqui. Então a gente tem um viés muito conservador nesse sentido. Porque toda vez que eu for conservador, se precisar eu tenho energia, né, na corrida. Eu tenho caixa para os negócios. Tá? E foi o que aconteceu. E eu fui reduzindo a velocidade. Chegou um momento que eu estava indo mais devagar, ali a 5 alto, ali acima de 5,30, 5,40, 5,50, lá pelo quilômetro 30 e poucos. Fiz um abastecimento estratégico ali, melhorei muito. Daqui a pouco voltei a correr 5,10, 5,15, bem tranquilo, porque eu estava com capacidade para fazer isso. Bom dia, Douglas, fica à vontade, cara. E o que eu fui fazendo? Fui controlando, né, para não correr muito rápido também. E quando chegou no quilômetro 42, que era a reta final lá, eu comecei a sentir. Eu fui reduzindo. A minha estratégia de abastecimento tinha que ser um pouquinho mais para frente até. E eu fui correndo a 5,30, daqui a pouco 5,40, 5,50, 5,55, corri ali perto de 6, depois baixei um pouco, daí vinha 5,30, mais ou menos isso aí, 5,30, 5,40, 5,30, 5,35, e terminei nesse ritmo aí.
que no final deu 5,19 de pace, que é muito bom para minha capacidade, tá? Pensando numa preparação para a TPP. Nos negócios, no empreendedorismo, é isso aí. Se tu tiver uma média conservadora, tu sempre vai ter uma lei que se diz assim, regressão à média. Por exemplo, se tu pegar uma água gelada, tirar da geladeira, do congelador, botar numa temperatura que nós estamos hoje, que é uma temperatura mais amena, assim, né? Qual que é a tendência dessa água gelada? Ela esquentar com o passar do tempo, né? Ela vai esquentar, ela vai vir a temperatura ambiente. Se eu pegar uma água quente fervendo, tirar do fogo, né? Do aquecimento, e lá botar também nesse ambiente, sem aquecer mais ela, a tendência dela é esfriar até a temperatura ambiente, porque a temperatura ambiente é a média do ambiente. Tem coisa mais fria, na geladeira e tal. Tem coisa mais quente, está sendo aquecido e tal. Quando você tira desses ambientes extremos, a tendência é vir a média, tá? Então na corrida eu corri mais rápido e corri mais devagar e gerei uma média. Então a média é a tua capacidade. Então nos negócios tem que avaliar qual que é a minha média. Tem que tentar enxergar qual que é a tua média. Porque vai ter momentos que tu vai, que legal, cara, tô voando, tô com bons negócios, o negócio está dando certo, entrando grana, top. Mas não te empolga muito. Porque a chance de diminuir isso aí é grande, porque a tendência é voltar à média. E tem vezes que as coisas vão estar um pouco mais difíceis, um pouco mais complicado e tal. Mas não te apavora muito, porque a tendência é dar uma melhorada e vir para a tua média, tá? Então, quando as coisas estão boas, não te empolga muito, e quando as coisas estão ruins, não te apavora muito também, porque tu vai ter uma média, só tem que enxergar qual que é a tua média, né? Se eu for medir agora, nossa temperatura média aqui deve estar uns 20 graus lá na rua, 22 graus, até tem que olhar ali no relógio. O relógio que eu acho que não mostra quantos graus tem. Tanta informação. Aqui, ó, clima. Vamos ver se eu tenho aqui. Tá certo, não está conectado. Ele tem... 22 graus. Sensação... 22 graus, acertei. Pela minha expertise, pensei, cara, mais ou menos 22 graus. Então, toda temperatura extrema, a tendência é vir para essa média. Porque eu fiz a leitura, peguei a informação e nós estamos com 22 graus. Nossa média é 22. Temperatura ambiente. Nos negócios, a mesma coisa. Se tu fazer algumas análises, entender alguns processos no teu negócio, tu vai entender qual é a tua média. Bom dia, Marco. Levantamos para vencer. Todos nós temos uma média. A ideia é nós ir subindo a média. Então, se a temperatura agora, durante o dia, vai subir, daqui a pouco a média vai ser 25, daqui a pouco a média vai ser 30, na verdade. E tudo que tu pegar quente ou gelado vai ir para a média, tá? A média é importante, saber qual que é a tua média. Como assim, Rodrigo? Qual que é a minha média? Tua capacidade produtiva, média. Tua capacidade financeira, média. Saúde financeira ali, né? Tua capacidade de negócios, de gerar negócios, média. Então, todos nós temos uma média, cara. E, claro, quanto mais a gente vai se capacitando, mais a gente vai trazendo tecnologia, mais a gente vai trazendo ferramentas, mais a gente vai trazendo pessoas certas, mais a nossa média vai subindo, igual a temperatura ambiente. Ela vai mudando conforme a estação, né? Nossa estação é a nossa organização, a nossa gestão, tá? A gente consegue subir a nossa média. Isso é muito bom, porque se eu subo a minha média, eu consigo puxar também, quando as coisas estão um pouquinho mais difíceis, mais para cima, e eu levanto a régua para as coisas mais top, assim, né? Então o empreendedorismo favorece nisso. Outro ponto de aprendizagem de sábado: pense a longo prazo. Pensar a longo prazo, cara. O empreendedor quer resultado para ontem. Não dá para sair correndo uma ultramaratona de 48 km como se fosse uma corrida de 100 metros. Não dá. Tem que sair devagar, pensando em longo prazo. Porque quando você pensa em longo prazo, você toma decisões agora mais saudáveis. Você sabe que é uma maratona, uma outra maratona. Não é uma corrida de quem é mais rápido, é quem é mais resistente. Deixa eu contar 2 experiências que eu tive sobre isso aí.
primeira experiência era 2 caras que lá no quilômetro 20 e poucos em diante estavam andando comigo, assim, muito, muito semelhante comigo. Eu passei um cara, que às vezes a gente marca algumas pessoas, né? E daí depois do quilômetro 20 em diante ficou muito espalhado. No começo é tudo muito junto, depois vai espalhando. Os ponteiros vão, os caras mais devagar ficam para trás, a gente fica ali no meio. Eu fiz 22º na geral. E fiz 10º na minha categoria. E minha categoria mais concorrida era de 31 a 39 anos. Mais concorrida no sentido assim que é a turma mais rápida. Se pegar o campeão, provavelmente tem essa idade, tá? Dificilmente alguém novo consegue vencer uma ultramaratona, porque os novos não têm resistência ainda preparada, o corpo. São mais rápidos, mas não têm a resistência. E como a minha categoria é de 30 a 39, eu tenho 39. Então, por idade, eu já estou no fim da linha. Dificilmente eu ia ganhar da galera de 31, 32, 33. A hora que eu fazer 40, eu viro o topo da linha, né? Comparado com a galera dos 40. Mas enfim, só para entender isso aí. Então eu me senti muito bem e meu resultado para mim foi excelente até. Não esperava chegar tão lá na frente. O total de inscritos para Ultra, eu não sei te dizer. Só na categoria minha do Diego, que do Diego era dos 40, ele fez 7º, se eu não me engano. Dá para 60 atletas, mais ou menos. Daí tinha as outras categorias, para as outras idades. Eu acredito que deu uns 100 e poucos atletas na ultramaratona, né? Daí depois tinha as outras. Tinha o solo que a gente fala. Daí depois tinha dupla, quinteto. Eu acho que era dupla, quinteto, se eu não me engano. Daí mais o feminino, enfim. Eu acho que deu umas 500 pessoas inscritas no total. Tava bem legal. Tá, vamos lá. Pensando em jogo do longo prazo, né? É sobre isso que eu tô falando, né? Isso, da experiência que eu tive. Daí eu marquei, eu vi que tinha um cara que eu tinha passado ele, nada mais no começo, assim. Ele vinha papeando com mais 2 pessoas. E eu vi aquilo ali, né? Tinha uma camiseta assim que eu identifiquei. Depois esse cara passou por mim. Mas assim, passou num ritmozinho, mais ou menos como eu, um pouquinho mais rápido, foi. E ficou ali na minha frente, assim. Eu fui mirando ele e fui indo. Ele não foi embora, não me disparou, mas ficou perto. E tinha um outro cara que ele dava tiros, passava por mim e caminhava. Quando eu chegava perto dele, ele dava tiro, passava por mim e caminhava. E assim a gente foi indo. Chegou ali pelo quilômetro 30, mais ou menos, eu passei os 2. Passei, mas passei devagar, assim, não passei e fui embora, né? Passei pouco. Daí ali pelo quilômetro 30 e pouquinhos, eu parei, dar uma mijada lá no meio do mato, e eles foram embora. Daí parei também um pouquinho mais pra frente pegar um suco de uva que nós tínhamos programado abastecer, fiz meus abastecimentos. E ali eu virei foguetinho, fiquei bem, quilômetro 32 em diante. E fui indo, tá. Encostei neles, e o que eu vi? O cara que era constante, eu tava chegando nele, assim. Eu vi que ele tava diminuindo o ritmo, e teve um momento que ele parou. E eu acho que ele tava com uma cãibra, alguma coisa assim. E eu passei ele e fui embora. Nunca mais vi ele. E o cara que tava dando tiros, dava tiro e caminhava, o tiro dele era cada vez mais curto. E ele tava caminhando cada vez mais. E ele dava tiro mais rápido e caminhava. Que é uma estratégia também. Eu não gosto muito dessa estratégia. Porque o corpo vai indo pros extremos. A constância é mais interessante. Não adianta ficar vendendo um monte e daqui a pouco não vender nada, entendeu? Vendendo um monte e daqui a pouco não vender nada. O fluxo de caixa fica desorganizado e tal. E daqui a pouco eu passei ele também, nunca mais vi ele. E fui embora. Essa foi uma experiência. Então, a organização, a gestão, né, a constância, parada estratégica, né, que daí tem a ver com as estratégias, funciona bem, tá? Eu não vi os caras parar, pelo menos eu não vi, né? Não sei se vocês viram. Não vi eles abastecer, então faltou organização, gestão, tá? E teve uma outra experiência, cara, essa foi demais. Uma mulher, no quilômetro 24, ela encostou em mim, baixinho, entroncadinho assim, e começamos a papear um pouco, assim, né? Porque no ritmo que eu tava, dava pra conversar tranquilamente, né? E daí eu disse pra ela, da onde tu é? Sou de Novo Hamburgo e tal. E ela assim, eu nunca corri uma distância dessa. Já corri meia maratona, comecei a treinar esse ano, e nunca corri distância, maratona, nada. E vim pra cá, meu professor disse que eu tenho que sofrer e tal e tal. Eu disse, guria, tá de parabéns, tá no meu ritmo aqui, né? Tá muito bem. E eu vi que ela tava meio solta, assim. Eu disse, olha,
vai embora aí, não te prende em mim, tá, então tá beleza, tchau, tchau. E foi, cara. E foi de eu não enxergar mais ela. Foi embora. Eu pensei, mas começou a correr esse ano. Nunca correu longa distância. Essa guria vai quebrar? Certo que ela vai quebrar. Logo em breve eu vou pegar ela. Era metade da prova ainda. E a segunda metade, cara, é outra corrida. A primeira metade é uma, a segunda metade é outra. Depois dos 30 quilômetros é outra corrida. Enfim. Foi. E eu aquilo lá na cabeça, cara. Eu não alcançava, eu não via. Será que eu passei por ela? Daqui a pouco eu não vi, daqui a pouco ela foi abastecer, ela parou em algum lugar, numa tenda, sei lá. Cara, eu não vi aquela guria. Faltando 800 metros para a chegada. Quase 48 quilômetros. Eu passei por ela. E ela caminhando. E eu disse assim, como é que tá, hamburguense? Vamos lá. E ela disse, deu cãibra. E daí eu passei por ela e cheguei primeiro que ela. Mas eu me admirei. A capacidade daquela guria. Ela foi extraordinária. Só que a conta veio no final. Né? Claro que ela foi muito bem, mas muito bem. Mas a estratégia dela teve um errinho ali. Ela foi muito rápida. E a conta veio no final. Falta de experiência também e tal, né? Então, assim, eu vejo isso nos negócios, cara. Eu confesso que quando eu comecei a empreender, eu sempre observava os empresários e tal, e buscava aprender com eles, mas eu já passei uns quantos que eram para mim referência, e não são mais, ficaram para trás. E eu vi gente começando, querendo ser muito rápido, quebrando e ficando para trás. Então, assim, tem que estar a estratégia muito bem alinhada. É um jogo de longo prazo. Empreendedorismo é longo prazo. Não te emociona quando tu tem dinheiro no caixa. Não te emociona. Esse dinheiro não é teu. Não é teu. É da empresa. Tira teu prolabore, aquilo que tu tá vendo no teu planejamento, e deixa lá, porque tu vai precisar. E quando tu precisar, se tu comeu dessa semente, tu não vai ter. E cara, tá tudo certo de resolvido, então reinveste, né? Deixa em conta de aplicação, faz, mas não consome aquilo lá. No longo prazo, acho que a hora que estiver muito bem consolidado, daí começa, depois de no mínimo 5 anos, dependendo do perfil do negócio, mas eu jogaria até mais, tá? Nós estamos programando aqui para 7 anos, mais ou menos. Vai dar 7 anos. Quase 8 anos. Para começar a mexer em caixa. Mas, claro, nossa mexida vai ser assim, a programação para ser grandes mexidas, né? Tô falando de 1 milhão para cima. Para realmente assim, cara, agora, beleza. Agora eu posso mexer em 1 milhão e tá tudo certo. Até lá, cara, continuamos no mesmo trotezinho. Às vezes estamos bem, as coisas estão fluindo mais, às vezes está um pouquinho mais difícil, tem que fazer uma gestão. E essa é uma ideia, tá? Então, gente, compartilhando um pouco, empreendedorismo é isso. É uma ultramaratona, é planejamento, é longo prazo, é ter mentor, é andar com as pessoas certas. Eu só fui para essa ultra por causa do Diego, né? E então, isso é tudo um aprendizado que a gente pode trazer para a vida real que eu digo, nosso cotidiano, e fazer dar certo, tá? Então, se desafie no esporte, cara, faça um esporte, nem que seja uma caminhada, faça. Bota a cabeça a funcionar, bota um fonezinho, vai aprendendo, vai escutando um podcast, vai estudando, e depois tira o fone e fica meditando sobre as situações do teu dia. Faça isso pelo menos, eu diria assim, pelo menos meia hora. Pelo menos tem que tirar meia hora, pelo menos meia hora por dia, tá? Meia hora correndo leve vai dar 5 quilômetros. Correndo a pace de 6. 6 é uma mulher faz aí, tá? Então, minha esposa faz. E ela não é muito corredora, assim. Corre, mas não é assim, nossa, como corre. Não é aquela guria que passou por mim, né? Então, tire tempo para pensar no teu negócio. Faça exercício, se desafie, judie do corpo. Manda a preguiça embora. Tu vai ver que tua cabeça vai funcionar melhor, teu estresse vai se dissipar, tu vai ter boas estratégias, tu vai aprender muito. E quando começa a subir os desafios e vencendo desafios maiores de exercício físico, quando tu olha pro teu negócio e diz, cara, tô acostumado a vencer esse desafio, deixa pra mim que eu vou comer esse desafio com farinha. E é isso aí. Beleza, turma?
Um abraço aí. Amanhã nós vamos dar sequência no 5am. Vamos trazer outros assuntos específicos aqui do 5am. Beleza? Vamos encerrar. Papai, tu és um pai bom, que sempre nos ouve. Nós rendemos graças a ti. Por essa galera aí que na segunda de manhã está com vontade de vencer na vida. Que o Senhor os abençoe grandemente. Que eles possam prosperar, ter mentalidade de longo prazo. Que eles possam ter uma mentalidade de grandes negócios. E que muitas coisas venham a acontecer na empresa deles, nos negócios deles, de forma surpreendente. Em nome de Jesus. Amém, amém. Valeu, turma. Abração. Até mais. Até amanhã.